Pessoal, nós estamos numa série de mensagens muito, muito importantes aqui na igreja. Eu comecei algumas semanas atrás a falar do texto de Lucas capítulo 10, naquela passagem que a gente conhece como a passagem do bom samaritano. E tem coisa aqui que você nem imagina, irmão. Vamos lá, Lucas capítulo 10. A história, possivelmente você já ouviu. Mas o que nós vamos falar aqui hoje são revelações de Deus. Lucas capítulo 10. Quem achou, diga amém. Eu queria ler com vocês, rapidinho, o versículo 25, tá bom? Vou pegar desde o comecinho, mas não vou pregar tudo de novo. Eu vou só explicando rapidinho, para a gente chegar na mensagem de hoje. No versículo 25 diz assim, ó: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida? A pergunta mais importante de todas. Você tem que fazer essa pergunta. Porque Jesus disse que de nada vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, a sua salvação. Você tem que hoje perguntar para Deus, Senhor, está faltando alguma coisa? E se tiver, Deus me mostra. E Deus vai mostrar. Agora, aonde Deus vai mostrar? Na palavra. O versículo 26 diz assim, E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que eu tenho chamado a atenção é a resposta de Jesus. Jesus, ele pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele, o que está escrito? O que você leu? A resposta que você precisa, irmão, para a sua vida, sempre será a resposta da Bíblia. Amém? Deus nunca vai falar para você nada que está fora daqui. Se Jesus estivesse aqui hoje, irmão, e fosse pregar para vocês, ele ia pregar do mesmo jeito que eu estou pregando. Pastoria? Ia. Ele ia chegar aqui e ia saudar vocês. A paz, irmãos, a paz seja convosco. Abram a Bíblia. Eu posso afirmar isso, porque sempre que alguém perguntou algo para Jesus, ele sempre respondeu na palavra. Amém? E o que é que eu tenho que saber, pastor? Aquilo que você tem lido. O que você tem ouvido e tem entendido é a vontade de Deus. Aquele homem entendeu que ele tinha que amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, toda a força e o entendimento, e ao próximo como a ele mesmo. Então Jesus fala para ele no versículo 28, Jesus diz, respondeste bem, faze isso e viverás. Boa resposta, é isso que você tem que fazer. Aí ele responde para Jesus no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Eu falei isso aqui para os pastores da nossa igreja, eu reuni os pastores aqui da região esses dias, e eu disse para ele, tem muita gente que é igual esse homem aqui. Ele fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, contanto que a tua vontade também seja a minha. Você está entendendo? Eu falo para Deus, Senhor, eu sou teu, me leva para onde o Senhor quiser. Aí Deus fala, amém, vai para tal lugar. Ah não, Senhor, lá não. Manda para outro. Eu quero fazer a vontade de Deus? Quero não, quero fazer a minha. Deus fala para mim, Alex, vai lá e dá um abraço no Jean. Ah não, Senhor, Jean não. Manda eu abraçar o Camilo, mas o Jean... No Camilo eu dou até 10, mas no Jean não quero dar nenhum não, Senhor. Eu quero fazer minha vontade? Quero nada, irmão. O obreiro, ele fala para Deus, Senhor, me usa do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Aí Deus fala, vai evangelizar. Ah não, Senhor. Evangelizar não, me manda lavar banheiro. Mas evangelizar eu não quero. Tem outro que é diferente, vai lavar o banheiro. Ah não, Senhor, me manda evangelizar. Vocês estão entendendo? A pessoa não quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer a vontade dela. Vai trabalhar com o pessoal da terceira idade. Ah não, Senhor. Eu quero trabalhar com jovem. Terceira idade eu não quero. Ou é diferente. Vai trabalhar com jovem. Ah não, Senhor. Me manda trabalhar com os vozinhos, as vozinhas. Eu não gosto de jovem. Vocês estão entendendo? A pessoa não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a vontade dela. Esse homem pergunta, quem é o meu próximo? Por que essa pergunta? Porque de repente ele poderia não gostar do próximo. Aí Jesus responde contando uma história, versículo 30. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram deixando-o meio morto. Vamos lembrar rapidinho?
Jerusalém significa casa de paz. Jerusalém para nós aqui representa a presença de Deus. O Salmo 91 vocês conhecem de cor. O que está escrito? Aquele no esconderijo, à sombra do Onipotente. Quando você está na presença de Deus, irmão, você descansa, você tem paz. Você sabe que tudo vai dar certo. Mas o diabo, irmão, ele vai tentar tirar você de Jerusalém. A Bíblia fala lá em Mateus 4, que o diabo, num instante de tempo, ele levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou todos os reinos da terra, a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. De vez em quando o diabo vai tentar fazer a mesma coisa com você. Ele vai falar assim: ó, vem para cá, eu vou te dar isso, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar prazer, reconhecimento, fama. E tem gente que vai. Sai de Jerusalém para ir para Jericó. O homem da nossa história estava em Jerusalém e ele desce para Jericó. Jericó representa aquilo que é proibido. Lá em Josué capítulo 6, Deus falou através de Josué. Ele disse: vocês vão rodear a cidade. No 7º dia, na 7ª volta, eu vou derrubar o muro. E caíram os muros de Jericó e eles conquistaram Jericó. Diga amém. Só que Josué disse: tudo que está na cidade é anátema. O que significa anátema? Maldito. Se vocês pegarem, vocês estarão amaldiçoados. Teve um homem que pegou. No capítulo 7, a Bíblia diz: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabidi, filho de Zerá, tomou do anátema. Tem gente, irmão, que está indo para onde Deus não mandou ele não ir, fazer o que Deus mandou ele não fazer. Não faça. Não vai, irmão. Se a palavra de Deus diz que não é para nós, não é para nós. Não vai tocar naquilo que é proibido. Depois que Jericó caiu, Josué disse: maldito será o homem que se levantar a reconstruir, reedificar essa cidade. A cidade de Jericó, os muros de Jericó tinham que ficar no chão. Mas anos depois, a Bíblia fala lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, no versículo 34, que teve um homem chamado Riel, que desobedeceu a palavra que Deus havia falado através de Josué e reconstruiu Jericó. O que aconteceu foi que ele perdeu os filhos dele. Tem tanta gente que está desobedecendo a Deus e está perdendo a família, perdendo o casamento, está perdendo a salvação, irmão. Não sai de Jerusalém. Fica quietinho na igreja. Quando eu digo na igreja, eu digo obediente. Amém? O diabo vai tentar falar para você: vem para cá que eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Eu não quero nada do que o diabo oferece. Se eu ficar na presença de Deus, eu vou ter tudo o que eu preciso. Quando você sai da presença de Deus, você cai na mão do ladrão. Aquele homem saiu de Jerusalém, foi para Jericó, os ladrões pegaram ele. Os ladrões representam os demônios. Você sai da presença de Deus, irmão, o demônio do pecado pega você. E meu irmão, ele te envergonha, tira a sua força, deixa você mal. Quantas pessoas que hoje estão derrubadas, destruídas aí. Por quê? Porque saíram de Jerusalém. Aí eu disse, esse homem, ele representa toda a humanidade. Por causa do pecado de Adão, todos nós ficamos meio mortos. Lucas 10, lá no versículo 30, diz que os ladrões espancaram ele e deixaram ele meio morto. A humanidade está meio morta. Você olha, fisicamente falando, vamos dizer assim, estamos vivos. Mas estamos separados da vida que há em Deus por causa do pecado. Nós precisamos de salvação. Amém? Só que aqueles que vieram primeiro não puderam nos salvar. O versículo 31, Lucas 10, 31 diz: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. Versículo de número 32. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo passou de largo. Aí vamos para o versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Quem salvou o homem que estava morrendo não foi nem o sacerdote nem o levita. Quem salvou foi o samaritano. Eu já expliquei para vocês, esse samaritano representa Jesus. Os samaritanos, eles eram rejeitados pelo povo de Israel. Eu gosto muito lá de João 4, naquela passagem que fala que Jesus estava lá no poço de Jacó, lá em Sicar, em Samaria, e a Bíblia diz que era meio-dia, uma mulher estava vindo tirar água do poço. Ela era samaritana.
Quando ela se aproximou, Jesus pediu água, e ela disse para Jesus: por que, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Aí João, o apóstolo João, ele faz um favor para nós, porque ele coloca entre parênteses assim: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Judeu não fala com o samaritano. Os judeus achavam que os samaritanos eram indignos. Amém? Você sabia que Jesus foi rejeitado pelo povo dele também? João capítulo 1, versículo 11 diz: Ele quem? Jesus. Ele veio para os seus não o receberam, mas todos aqueles, versículo 12, todos aqueles quanto receberam, a estes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diga glória a Deus. O versículo 11 diz que Jesus foi rejeitado. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, os seus não o receberam. Jesus é o rejeitado, ele é o samaritano, rejeitado pelo povo dele, mas é aquele que, todo aquele que nele crê, recebe a salvação. Todo aquele que nele crê se torna filho de Deus. Diga amém. Quem veio antes de Jesus não pôde salvar. A lei de Moisés, a religião não podiam salvar, irmão. A lei, eu expliquei semana passada, a lei teve um objetivo, ela teve. A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 3, que a lei nos serviu de aio, até que viesse Cristo. A palavra aio, lá no grego, é a palavra pedagogos, que é o quê? É um instrutor de criança. Amém? Nós éramos como crianças e precisávamos de alguém para nos dizer o que era certo e o que era errado. A lei faz isso. A lei nos faz conhecer o pecado. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 7, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz, eu vou ter que acompanhar aqui que eu não lembro de cor. Romanos 7, 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Aí ele fala: de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela... É quando você lê lá na lei, não roubarás, não matarás, que você entende o que é errado. Diga amém. Então a lei é boa, o problema sou eu que sou pecador. Romanos 7,14, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que a lei é espiritual. Ele fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ele fala, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. O problema da lei é que ela faz você entender o que é certo e o que é errado, mas ela não purifica o seu pecado, ela não melhora você. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 7, versículo de número 18. Hebreus 7, 18 diz que a lei ela é incapaz, ela foi incapaz de nos purificar, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. 19. Porque a lei, coisa nenhuma, o quê? Aperfeiçoou. A lei nunca fez ninguém ficar melhor. Ela faz você entender o pecado, mas ela não purifica você, você continua sendo pecador. Pastor, então eu estou perdido. Não, você não está. O sacerdote e o levita, a lei, a religião, os sacrifícios não puderam salvar você. Mas então vem o samaritano. Vem Jesus, que é o sumo sacerdote eterno. Diga glória a Deus. E ele faz por você aquilo que a lei não pode fazer. Ele se sacrifica no seu lugar e ele purifica você de todo o pecado. Diga amém. Isso foi o que eu falei semana passada. Agora vamos entrar em matéria nova, irmão, tem coisa boa. Essa palavra de hoje vai ajudar demais você. Presta atenção agora. Isso aqui é a melhor mensagem que Deus me deu esse ano. Olha o capítulo 10, o versículo de número 33. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Agora olha o 34. E aproximando-se. Primeira coisa, olha para mim. O samaritano se aproximou. Diga comigo, Jesus está perto. Olha para o irmão e fala assim, Jesus está perto de você. Uma vez eu vi o missionário R.R. Soares pregando e dizendo que Jesus está mais perto de nós do que o ar que nós... Irmão, Deus está tão perto, mas tem gente que não está aproveitando. Isaías capítulo 55, versículo 6, olha que advertência Deus nos dá. Isaías 55, 6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto... Isaías 55, 6, acho que travou lá dentro lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmão, Deus está tão perto. Pensa comigo, hoje, aqui na igreja,
eu vou fazer 5 cultos. Eu já preguei 6 da manhã, 8, 10 e meia. Vou pregar 3 da tarde, 18 horas. Irmão, vai ter gente que vai passar o dia inteiro e não vai vir num culto. Olha para o pastor, não estou desdenhando de forma alguma das outras igrejas e dos outros irmãos. A maioria das igrejas tem um culto, e glória a Deus que tem um culto. Outras têm 2, glória a Deus que tem 2. Nós temos 5. Agora, se a pessoa, por alguma razão, não puder vir na igreja, ela pode assistir o missionário o dia inteiro na televisão, na internet. Amém, irmão? Vai ter gente que não vai assistir. Vai ter gente que vai ficar o dia inteiro na frente da televisão, no Facebook, não sei o que, Instagram, WhatsApp, não vai fazer uma oração, não vai assistir um culto. Irmão, vai chegar o dia em que não vai ter mais oportunidade. Jesus fez uma profecia, irmão, que às vezes me dá arrepio. Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 15, olha o que Jesus fala. Isso aqui é forte demais, ó. Mateus 9,15. E disse-lhes: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Agora olha o que Jesus está profetizando. Ó, palavra de Deus para nós. Dias, porém, virão, em que será o quê? Tirado o esposo, e então jejuarão. Irmão, um dia, o esposo, Jesus, não vai estar mais aqui. Aí vai ser hora de jejuar, porque não vai ter pão. Olha o que Amós profetizou. A primeira vez que eu li isso aqui, ó, Amós, capítulo 8, versículo 11. Irmão, eu era menino quando eu li isso aqui, na igreja. A primeira vez que eu li. Eu fiquei arrepiado. Olha o que Amós diz. Eis que dias vêm, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ô pastor, que bênção! Então nós vamos ter fome de Deus. Mas olha o que está escrito depois, versículo 12. Ó, e irão errantes de um mar até o outro mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e o quê? Não acharão. Irmão, esse dia vai chegar, em que o Senhor vai tirar a igreja dele daqui. E quem ficar aqui vai ficar desesperado por uma palavra e não vai ter. Irmão, nós temos que aproveitar agora. E você sabe que isso já está acontecendo, de certa forma. Um irmão da nossa igreja, não vou contar quem é, ele não me deu essa autorização, mas eu vou falar o que ele contou para mim. Ele estava num ministério, numa outra igreja, e ele disse assim: pastor, depois de um tempo não dava mais para ficar lá. Porque o que era dito no altar, infelizmente, já não era mais a palavra de Deus, era outra coisa. Aí eu fui procurar uma igreja para ouvir a palavra. Pastor, eu fui para uma, fui para outra, fui para outra. Pastor, eu escutava cada absurdo no altar que o senhor não tem ideia. Sentava para ouvir a palavra, escutava cada coisa que você fica arrepiado, pastor. Ele falou assim: eu glorifiquei a Deus no dia que eu vim aqui na Igreja da Graça. Ele disse que já conhecia o missionário. Mas você sabe, irmão, glória a Deus pela televisão, mas quem é crente quer estar onde? Na igreja, quer ter comunhão. Aí ele veio para a nossa igreja e disse: pastor, eu agradeci a Deus no dia que eu conheci o Senhor, porque aqui se prega a palavra de Deus. Não estou falando isso por minha causa, amém? Eu sempre digo uma coisa, irmão, e eu não tenho medo de dizer: no dia que você chegar aqui e eu não estiver pregando a palavra de Deus, irmão, você chegar aqui e eu estiver falando baboseira, ó, vai embora. Você vai ficar aqui para ser enganado? Agora, você pode não gostar de mim. Eu sempre falo isso. Você pode não ir com a minha cara. Pastor, eu olho para o Senhor, não vou com a sua cara. Tudo bem, não tem problema você não gostar da minha cara, de mim, do meu jeito. Mas se eu estiver pregando a palavra de Deus, fique aqui. Porque ninguém está aqui por minha causa. Você está aqui por causa da palavra. Quem vem aqui por causa da palavra? Você tem que ficar na igreja, não é porque você gosta do pastor, não é porque você é amiguinho dos irmãos, é porque aqui se ensina a palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. E aproveita que tem palavra. Porque dias virão em que as pessoas irão errantes, de um mar até o outro mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e o quê? Aproveita, irmão. O samaritano está perto, Jesus está perto. Amém? E o que o samaritano faz? Vamos continuar, capítulo 10, versículo de número 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Irmão, o samaritano ainda quer curar você. Jesus morreu para que você tivesse saúde.
Irmão, a nova aliança continua com aquela bênção da antiga aliança. Lá em Êxodo, no capítulo de número 15, no versículo 26, a Bíblia diz que Ele é o Senhor que nos sara. Ele diz, eu sou Jeová. O versículo é grande, mas no finalzinho ele diz assim, eu sou Jeová Rafá. Em português quer dizer, eu sou o Senhor que te sara. Diga amém. O Salmo 103, versículo 1 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim glorifique o seu santo nome. Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Versículo 3, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Se você puder, fala em voz alta agora. E sara todas as suas. O versículo 2 diz, bendize minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você não pode esquecer. Você tem que lembrar de tudo que Deus fez, de quem Ele é e de tudo que Ele faz. O versículo 3 diz que Ele perdoa toda iniquidade. Você não pode esquecer disso. Pastor, eu sou o pior pecador do mundo, mas Ele pode perdoar você. Pastor, eu estou doente e eu estou desenganado por todos os médicos, mas Ele é o Senhor que te sara. Ele é Jeová Rafá. Ele sara todas as suas enfermidades. E glória a Deus, irmão, quando Jesus morreu na cruz, Ele fez essa obra completamente por nós. Isaías capítulo 53, versículo 4, versículo 5, vocês conhecem de cor. Isaías 53, 4 diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele, versículo 5, mas Ele foi ferido pelas nossas, moído pelas nossas, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. Irmão, glória a Deus, pelas feridas de Jesus você foi sarado. O samaritano veio e tocou na sua ferida, ele curou você, meu irmão. E essa bênção é nossa hoje, diga glória a Deus. Marcos 16, 17, Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E termina dizendo, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A cura é nossa hoje. Tiago capítulo 5, versículo 13 está escrito assim, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Na palavra que diz, a oração da fé salvará, a palavra salvação no grego é a palavra sozo. Sozo significa curado, liberto. A oração da fé cura o doente. A cura é a bênção da nova aliança. Você não precisa viver enfermo, viver doente, irmão. O samaritano já tocou na sua ferida. Jesus já levou suas dores, suas enfermidades. Quem crê, diga glória a Deus. E como o samaritano nos curou? Como ele resgatou a humanidade? Capítulo 10, Lucas 10, versículo 34. Vamos voltar. E aproximando-se, ele está perto. Atou-lhe as feridas, ele está curando. Diga amém. Aplicando-lhes azeite e vinho. Vamos entender essas duas coisas. O que é o azeite e o que é o vinho. Amém? O azeite na Bíblia, irmão, ele é um símbolo do Espírito Santo. Ele é, pastor? Ele é. A Bíblia fala lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 aos Tessalonicenses 5, 19 diz assim, e não extingais o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. A Bíblia diz, não extingais. O que é extinguir, né? É apagar. Amém? Se você tiver uma Bíblia na linguagem mais nova, acho que a Nova Versão Internacional fala, não apagueis. Eu não sei, acho que a Bíblia na linguagem de hoje não fala, mas se eu não me engano a NVI diz, não apagueis o Espírito. Olha para o pastor. O Espírito Santo ele é simbolizado também pelo fogo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz assim, e foram vistas por eles como que línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes permitia que falassem. Amém? Então olha para o pastor Alex.
o Espírito Santo lá em Pentecostes, quando desceu, a Bíblia diz que eles viram como se fossem línguas de fogo. Hoje em dia, você quer ter fogo na sua casa, você faz o quê? Você vai lá na cozinha e você liga lá o fogão. E o seu fogão ele está acoplado a uma saída de gás, não é isso? Hoje você usa gás. No tempo de Jesus, ninguém usava gás para acender fogo. Ou se usava, pelo menos lá em Israel, ninguém usava ainda. O que é que eles usavam para ter fogo, para manter a chama acesa? Eles usavam o azeite. Tem uma passagem que é muito famosa, Mateus 25, Jesus contou uma parábola. Ele diz que tinha 10 moças virgens. Todas as virgens esperavam pelo esposo. Elas tinham em suas mãos lâmpadas. Entretanto, Jesus disse que 5 dessas moças eram prudentes e as outras 5 eram loucas. As prudentes, o que marcava a prudência? O que caracterizava a prudência delas? Que elas estavam levando uma reserva de azeite. As loucas não. Conforme passaram as horas, a Bíblia diz que todas tosquenejaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. Todas se levantaram, se prepararam para receber o esposo. Só que as loucas não tinham azeite, então elas estavam no escuro, não tinha como manter a chama acesa, não tinha fogo. Amém? As loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes disseram: não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem. Palavra de Deus para você: não deixe a sua lâmpada ficar sem azeite. Amém, Jesus? Senão você vai ficar sem fogo. O crente precisa do Espírito. O maior exemplo para nós disso, irmão, é o próprio Senhor Jesus. Você tem que lembrar uma coisa: Jesus é Deus. Mas Ele esteve entre nós não como Deus, mas como homem. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, a nossa edição, a Bíblia, edição Revista e Corrigida, diz que sendo em forma de Deus. Eu gosto de uma tradução que diz assim, que sendo Deus, porque Ele era Deus, amém? Mas quando a fala é forma de Deus, é porque Ele estava na forma eterna dEle, na forma divina. Mas a Bíblia diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez o quê? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Igreja, Jesus é Deus, diga amém, mas Ele se fez homem como eu e você. Ele era tão homem como eu e você, que a Bíblia fala que Ele sentia fome. Marcos 11, a Bíblia diz que Jesus, ele viu a figueira e ele foi procurar figos, porque ele teve fome. Diga amém. Marcos capítulo 4, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre uma almofada. Ele dormia. Amém? Ele comia, ele dormia. A Bíblia diz que Jesus até chorava. Lá em João capítulo 11, a Bíblia diz que quando levaram Jesus para o sepulcro de Lázaro, Jesus chorou. Quer coisa mais humana do que essa? Ele era totalmente Deus. A Bíblia fala lá em Colossenses que dentro do corpo dele habitava toda a plenitude da divindade. Ele era totalmente Deus, mas ele estava aqui totalmente como homem. E a única forma de um homem fazer a obra de Deus é através do poder do Espírito. Como exemplo para nós, irmão, Jesus recebeu o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João. João opunha-se. João não queria. Ele dizia: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Mas Jesus respondeu a ele dizendo: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a... Então João consentiu e batizou Jesus. No versículo 16 diz: e saindo ele da água, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e o que diz a Bíblia? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Não era uma pomba, era como pomba. Amém? Descendo como pomba e vindo sobre ele. O que aconteceu aqui, irmão? Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Tudo que Jesus fez aqui, tudo, os milagres que você vê,
ele não fez como Deus, fez como homem, através do poder do Espírito Santo. Atos 10, 38, o apóstolo Pedro diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia não diz que ele fazia porque ele era Deus. A Bíblia diz que ele fazia porque Deus era com ele. Ele não fez como Deus, ele fez com Deus ao seu lado. Amém? Da mesma forma que nós fazemos. Amém, Jesus? E como ele fez isso? Pelo poder do Espírito Santo. Pedro diz, como Deus, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus recebeu o poder do Espírito Santo e por isso ele fazia tudo. Lá em Mateus 12, a Bíblia diz que Jesus estava expulsando um demônio. Depois que Jesus expulsou o demônio, o povo começou a glorificar a Deus, mas os religiosos, lá os fariseus, ficaram com inveja e começaram a dizer que Jesus expulsava demônios porque Jesus tinha um demônio também. Eles falaram assim, ele expulsa demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você diz que a obra de Deus é do diabo. Nunca julga, irmão. Aquela igreja lá, aquele povo faz aquilo que eles têm demônio. Não fale. Porque se eles estiverem sendo usados por Deus, você pode estar cometendo pecado que não tem perdão. Falando que a obra de Deus, que a obra do Espírito Santo é do diabo. Não fale. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. A Bíblia diz isso. Diga amém. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Jesus disse, ele falou, ele disse assim, ele começou a explicar que toda casa dividida e todo reino dividido não vai subsistir. Aí ele explica que demônio não expulsa demônio. Ele fala, se Satanás expulsa Satanás, como subsistirá o seu reino? Aí lá no versículo, Mateus capítulo 12, versículo 28, ele diz assim, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Vamos atentar para o que Jesus fala no começo. Ele diz o quê? Mas se eu expulso demônios como? Pelo Espírito de Deus. Irmão, Jesus está dizendo, eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo. A única forma de fazer a obra de Deus hoje é pelo poder do Espírito Santo. Como é que foi que o samaritano chegou para curar aquele homem? Com o azeite. Você precisa ter azeite. Você precisa ter o poder do Espírito. E aqui eu quero falar uma coisa muito séria. Eu disse para vocês, 1 aos Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o fogo do Espírito Santo. Tem irmãos que estão apagando. Tem gente que está deixando o Espírito Santo para lá. O batismo no Espírito Santo é uma coisa que eu posso ter, mas se eu não quiser não faz diferença. Faz. Deus está dizendo, não deixe essa chama se apagar. Me perdoa, irmão, o que eu vou falar aqui agora pode parecer um pouco agressivo contra alguns irmãos, mas Deus sabe que eu os amo em Cristo. Mas tem igrejas que nos criticam. Esses pentecostais que falam em línguas, eles não acreditam no batismo no Espírito Santo? Não acreditam no poder do Espírito Santo? Não acreditam no falar em línguas? Tem alguns que dizem que os dons cessaram. Pastor, mas a Bíblia não diz que os dons vão cessar? Vão, no céu. Amém? No céu ninguém vai precisar ter dom nenhum, porque no céu nós vamos estar diante de Deus. Diga amém. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo está conosco e os dons permanecem. Digam amém. Esses irmãos que estão ignorando o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, eles estão cometendo o pecado das virgens loucas. Jesus, olha, vamos entender a história. Mateus 25. Jesus disse que tinha 10 virgens. E ele disse que as prudentes tinham azeite, as loucas não tinham. Jesus, me perdoa, tá? Jesus não disse que eram meretrizes. Vocês sabem o que significa isso. Jesus não disse que eram moças da bagunça. Jesus disse que eram virgens. Esses nossos irmãos são virgens. Estão esperando pelo esposo. Mas muitos não vão entrar porque não tem azeite. Estão deixando o Espírito Santo para lá.
Irmão, não vai na conversa desses aí não. Não precisa do batismo. Esse negócio de falar em línguas é bobeira. E aí eles falam que falar em línguas não tem nada a ver, que não é do jeito que a gente faz. Eles estão apagando o fogo do Espírito Santo. A lâmpada deles está vazia. E quando o noivo vier, muitos não vão entrar. Porque não tem azeite. Você precisa ter azeite. Diga para o teu irmão, você precisa ter azeite. O samaritano, ele vem e ele toca nas feridas com o azeite. Diga glória a Deus. Foi só com o azeite? Não. Ele toca nas feridas também com o vinho. Vamos ler onde nós estamos. Lucas capítulo 10, versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e o quê? E vinho. O vinho na Bíblia, irmão, ele tem positivamente 2 significados. Algumas vezes o vinho na Bíblia representa alegria. O Salmo 104, versículo 15, eles vão colocar ali para mim, que eu não lembro de cor como que fala. Mas o Salmo 104, versículo 15, diz assim, 15. E o vinho que alegra o seu coração, faz reluzir o rosto com o azeite e o pão que fortalece o coração. O vinho aqui nessa passagem representa alegria. Irmãos, em nome de Jesus eu digo a você, nem esse versículo e nenhum outro versículo na Bíblia que fale sobre o vinho, nenhum deles é um incentivo ao uso do vinho. Hoje em dia está na moda dizer que o pecado não é beber, o pecado é se embrir, pois eu digo a você, Jesus falou que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Amém? Quantas pessoas você tem que matar para ser um assassino? Se você matar uma, você já é um assassino. E se você matar na mente, no coração, a Bíblia diz que você é assassino. Agora a pessoa fala, não, se eu beber um copinho, eu não sou beberrão. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, iras, porfias, emulações, e vai falando idolatria, feitiçaria, aí termina lá dizendo, glutonaria e bebedice, Gálatas 5,19. Glutonaria, comilança, gula e bebedice. E a Bíblia diz, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Não use bebida, irmão. Nem na comida. Nem para temperar lá a salada, nem para, não, pastor, eu ponho aqui, depois evapora. Não faça isso. Amém? Se abstenha disso. Nós temos que ser a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga amém. Agora, o vinho, vocês sabem muito bem, que algumas vezes ele representa alegria, e para nós, na nova aliança, ele representa o sangue de quem? Em Marcos capítulo 11, no versículo... Marcos capítulo 14, no versículo 24, está escrito assim, Marcos 14, 24. Jesus estava na mesa da Santa Ceia, ele tomou o cálice, levantou e ele disse assim, isto é o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Esse versículo aparece na Bíblia 3 vezes de formas variadas. Ele também tem em Mateus e tem também lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala da Santa Ceia. E ele fala, eu recebi do Senhor, que também ensinei, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o cálice, disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Assim, nós entendemos que o vinho representa o sangue é com o sangue de Jesus, que ele nos compra para Deus, e ele nos purifica de todo o pecado. Diga amém. Na antiga aliança, o sangue representava isso, limpeza, purificação. Você que é leitor da Bíblia, você já percebeu que no Antigo Testamento faziam-se muitos sacrifícios. Se você estudar especialmente o livro dos Levíticos, você vai perceber que os sacerdotes eles tinham muitos rituais de sacrifício ligados ao sangue, no sentido de purificação. Deixa eu te explicar. O sangue, ele simbolizava uma forma de pagamento. Porque no sangue está a vida. Amém? O sangue é a vida.
Então, quando o sacerdote sacrificava um animal e derramava o sangue dele, era isso. Eu estou pagando com uma vida o preço pelo pecado. A Bíblia vai dizer para nós, lá em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 13, Hebreus 9, 13, que esse ritual não tinha o poder de purificar, mas o sangue de Jesus tem. Hebreus 9, 13 diz: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, versículo 14, que lindo, irmãos, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado. O que é imaculado? Sem mancha, sem pecado. A Deus purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui está a diferença. O sangue do animal que era derramado não purificava a consciência. Ele estava pagando o preço pela purificação com o sangue, mas ele continuava sendo pecador, ele ia pecar de novo. Mas o sangue de Jesus, ele muda você. Ele purifica a sua consciência. Ele capacita você agora a servir ao Deus vivo. Diga glória a Deus. Irmão, pelo sangue de Jesus, nós podemos ir a Deus. Que lindo. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19. Olha que lindo que esse versículo é. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Que palavra forte, irmão. Você não precisa ter medo de ir a Deus. Eu não presto, pastor, eu sou o pior pecador do mundo. Você pode ter sido, mas agora você tem ousadia. Sabe o filho? O filho, ele chega no pai, é claro que cada casa é de um jeito, mas o filho, ele chega no pai com liberdade. O filho, ele vai ao pai e ele tem liberdade para abraçar. Antes nós não tínhamos, mas agora nós temos. O sangue de Jesus nos dá ousadia para entrar no santuário. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha o versículo 20. Glória a Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O sangue de Jesus abriu um caminho para você ir direto a Deus. 1 João 1,8 diz assim, 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como que Ele purifica? Pelo sangue. Eu não esqueci o versículo, mas a Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está. A Bíblia diz: o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Esse sangue nos purifica. Você pode ter sido o pior pecador, mas agora você pode ir a Deus pelo sangue glória de Jesus. a Deus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh, glória a Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, aleluia! E nos lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do
do sangue, nada além do sangue de Jesus. Igreja, levante as mãos e cante: eu sou livre, eu sou livre. Oh, aleluia, ribalaba, canta, labalaba. O sangue dele nos lava de todo pecado, nos traz restauração. Oh, ribalaba, canta, labalaba. Pela fé você pode receber o perdão agora. Aleluia! Aleluia! Oh, canta la baba laba, chora balaba, canta la badaraba, daraba laba laba laba. La balaba, chora balaba laba, canta la balaba laba. Aleluia! De balaba, chora badara, cantoro badalaba, churi balaba, cantoro badalaba, clamalaba, churi balaba laba. Cadê o glória a Deus, a igreja? Abra a boca aí, meu irmão. Oh! Receba o poder de Deus. Receba a unção de Deus na sua vida agora. Poder de Deus para ser curado. Poder de Deus para ser liberto. E eu digo a toda obra do diabo, eu digo a todo mal agora: sai, vai embora, em nome de Jesus. Eu sou livre, aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Irmão, receba a cura agora. O azeite está nas suas feridas e o vinho. E receba a bênção na tua casa. Se tem alguém na tua casa precisando de um milagre, agora levanta a mão e diga o nome dessa pessoa. Ela vai ser curada, vai ser liberta, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, abram os olhos, levante as mãos. Nós vamos mandar uma bênção para todas as pessoas que estão em casa e que vão assistir esse culto, amém? Senhor, visita com poder aquele que está doente, visita com poder aquele que está, meu Deus, sofrendo e que está precisando de uma oração. Nós unimos a nossa fé e abençoamos cada homem, mulher, jovem, criança até mesmo, que vai ouvir essa palavra em casa, no trabalho, no hospital, onde for. Que essa vida seja transformada em nome de Jesus. E vocês digam amém. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, e glória a Deus. Bem forte para a gente.